Esse Natal que foi pintado aí, esse Natal do Papai Noel, esse Natal que fortalece o capitalismo, esse Natal que é para aquecer o mercado, não é sobre ele que nós estamos falando. E não é sobre ele que nós estamos celebrando. Mais do que comemorar o Natal ou o que fizeram dele, nós, Igreja do Senhor, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Nós, a Igreja do Senhor, não comemoramos o que fizeram do Natal, mas comemoramos sim o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria estar aqui hoje e poder mais um ano comemorar este nascimento. Em Lucas, no capítulo 2, eu gostaria de ler a partir do versículo 8, que fala dos anjos que foram até os pastores anunciar o nascimento de Jesus. Olha como diz o texto. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens e a quem eles querem bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, meu Pai. Muito obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais um ano celebrar com a tua igreja o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco pela tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que lemos aqui do anúncio dos anjos aos pastores é um momento maravilhoso. É um momento, irmãos, que toda peça de teatro narra esse momento. É um momento que, para falar do nascimento de Jesus, é impossível falar do nascimento de Jesus sem passar por este momento onde os anjos aparecem com um exército de anjos, tocando e glorificando a Deus. Glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens. E anuncia os pastores que Jesus havia nascido na cidade de Belém. Mas antes de chegarmos a esse texto, eu queria rapidamente percorrer com você, no Antigo Testamento, alguns textos que falavam exatamente do nascimento de Jesus. Vários textos na Bíblia falavam sobre o nascimento de Jesus, sobre o Messias, sobre o Senhor, sobre o nosso Salvador. E o primeiro texto
que eu gostaria de destacar aqui aos irmãos é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse primeiro texto aqui de Gênesis é contado entre os teólogos como um dos textos, um dos principais textos que falam sobre o nascimento, sobre a profecia a respeito de alguém que iria nascer para nos salvar. O texto diz assim, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dele. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto, esse aqui que ia ferir a cabeça, estava falando de alguém que iria nascer, nascido de uma mulher. E esse que iria nascer, nascido de uma mulher, ele iria pisar a cabeça da serpente e iria vencer a serpente de uma vez por todas. Esse foi o primeiro anúncio. Mas aí, irmãos, na promessa desse nascimento, um homem que nasceria de uma mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Mas esse homem vai vir de onde? Ele é de que lugar? Aí as profecias vão falando e vão deixando mais próximo. Em Gênesis, no capítulo 49, olha só, Gênesis, capítulo 49, no versículo 10, olha só as bênçãos de Jacó para os seus filhos. No versículo 10 ele diz assim, ó, o versículo 9, 49, 9, Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Ao versículo 10 agora. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmãos, primeiro Deus disse, olha, um homem nascido de uma mulher vai matar, vai pisar a cabeça da serpente. Mas de onde é que vem esse homem? Aqui nas bênçãos das 12 tribos, Jacó ele abençoa Judá. E abençoando Judá, ele diz, você agora é um leãozinho, mas você dorme como um leão. E o cetro sempre estará na tua mão. O bastão estará contigo, até o dia em que virá a restauração de Siló. O que Deus estava dizendo aqui, mesmo sem eles entenderem, era que este homem nascido de mulher, ele seria alguém da tribo de Judá. Era isso. Depois Isaías confirma isso. Em Isaías capítulo 11, olha só, Isaías capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, ó, do trono de Jessé sairá um rebanho, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. Isaías está profetizando sobre o nascimento do Messias, do Salvador, do homem que nasceria de uma mulher e esmagaria a cabeça de Satanás de uma vez por toda. E ele seria de que tribo? Da tribo de Judá. Jacó começou a dizer isso. E agora aqui Isaías fala que do tronco de Jessé. Jessé era quem? Pai de Davi, avô de Salomão. E eles eram de que tribo? Tribo de Judá. Olha só, olha a história caminhando para o que Deus disse. Um homem nascido de mulher vai esmagar a cabeça do Satanás. Mas de que tribo? Da tribo de Judá. Do tronco lá de Jessé. Ele vem e ele virá. Mas tá bom, da tribo de Judá, porque tinham 12 tribos. Mas em que cidade vai ser isso? Aí lá em Miqueias, ó. Abre a tua Bíblia em Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5,
versículo de número 2. Olha o que diz o texto. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Opa, vamos lá, vamos recapitular. Um homem nascido de mulher vai esmagar a cabeça do capeta. Ele começou falando isso. Aí depois ele disse: de onde vai vir esse homem? Da tribo de Judá, do tronco de Jessé, lá onde o cetro vai estar sempre na mão deles. Tá, mas em que cidade ele vai morar? Lá em Belém. A cidade de Belém é uma cidadezinha pequena. Lá de Belém, é nessa cidade que ele vai ser, e vai vir de lá o Salvador de Israel. Opa, agora o negócio já estava ficando melhor, irmãos. Porque eu já sabia de que tribo, eu já sabia de que cidade. Não era só um homem que ia nascer. Eu sabia a tribo certa, sabia a cidade onde ele iria nascer. Mas, e a estrutura familiar? Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que Isaías diz. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele vai dizer assim, ó: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Opa! Um homem nascido de mulher vai pisar na cabeça do diabo. Esse homem vai ser da tribo de Judá, e da tribo de Judá, né, vai ser de alguém que está habitando ou vai nascer na cidade de Belém. E na cidade de Belém vai ser uma virgem, e essa virgem ela vai ter um filho, e quando ela tiver um filho, ela vai dar o nome desse filho de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está no nosso meio. Agora eu já tenho um lugar, agora eu já tenho a cidade, eu já tenho a tribo, eu já tenho aqui também que era um homem, que ele nasceria de uma mulher, e agora eu tenho características dessa mulher. Ela seria virgem desta tribo lá, e nesta cidade, e ela iria conceber e ainda ia dar o nome para ele de Emanuel. Isso vai ser fácil? Aí Jeremias falou não. Jeremias capítulo 31, versículo 15, olha só. Jeremias capítulo 31, versículo 15, ele vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existe. Aqui, se você ler, está falando de um momento em que ia ter morte, muita morte, matança de muitas crianças. E ele diz aqui que Raquel estaria chorando em Ramá pelos seus filhos, e chorando de maneira inconsolável a morte do seu filho. Tem mais. Isaías, mais uma vez, agora no capítulo 9, Isaías vai dizer assim, versículo 6 e versículo 7. Ele vai dizer: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um homem nascido de mulher vai pisar na cabeça do diabo. Este homem nascido de mulher será da tribo de Judá, nascerá na cidade de Davi. Esta mulher será uma virgem. Essa virgem vai conceber e vai colocar Deus no nosso meio, que ele será Emanuel, Deus conosco. E este homem que nascerá, ele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele vai estender o trono e haverá paz sobre o reino de Davi. E ele fará tudo isso pela sua justiça. Esses textos que eu li para os irmãos, eram eles que os judeus tinham quando
estavam esperando Jesus nascer. Era olhando para esses textos que eles estavam esperando Jesus. Esperando Jesus. Eles tinham essas pistas que tinham sido colocadas. E aí, irmãos, começam a acontecer uma série de acontecimentos. O primeiro que eu gostaria de destacar é a presença de um anjo chamado Gabriel. Este anjo Gabriel, ele aparece na história do Novo Testamento. E primeiro ele aparece, existia um homem chamado Zacarias, e a sua esposa era Isabel. Zacarias servia ao Senhor e Isabel, sua esposa, era estéril. Mas ele orava pedindo a Deus um filho, mas agora ele já era velho. Mas ele estava num dia de servir ao Senhor. E enquanto ele servia ao Senhor, apareceu um anjo. E o anjo apareceu e falou para ele: você terá um filho. E esse filho que você vai ter, ele vai anunciar ao Senhor. Mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Ele disse: eu sou Gabriel e eu estou falando contigo. E para te saber, tu vai ficar mudo até o dia que ele nascer. E ele saiu dali, já ficou mudo. O pessoal tentava conversar com ele, ele não conseguia falar nada. Ele chega em casa e, irmãos, tempos depois, sua esposa Isabel fica grávida. Fica grávida de um homem que ia ser chamado de João Batista. Isabel e o seu esposo eram primos de Maria, a mãe de Jesus. E quando ela estava mais ou menos no 6º mês de gestação, ela recebeu uma visita também. Mas a primeira visita que foi feita foi a Maria. Maria recebeu uma visita, adivinha de quem? De um anjo. Adivinha o nome do anjo? Gabriel. Não sei se era o mesmo ou se tinha 2 Gabriel, mas foi um anjo chamado Gabriel que foi lá. E aí o Gabriel chega lá e fala assim: bem-aventurada és tu, mulher, porque você foi a escolhida e você vai nascer de você Jesus, o Salvador. E ela fica impactada com aquela notícia. Ela fala: mas como isso? Se eu estou no período de noivado com meu esposo José e nós não temos relação, como é que nós vamos ter esse filho? Ele fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, ele vai te envolver e você terá esse filho. E ela fica calada: que seja feita a vontade do Senhor em mim, ela diz. Difícil não era ouvir o anjo, difícil era contar essa história para José, né, irmãos? Ela tinha que sair dali e dizer: José, é o seguinte, vou ficar grávida, mas é do Espírito Santo, não se preocupe não, né? E ele é Jesus o Salvador, mas nem precisou. O José, ele teve uma visita também. E adivinha quem foi visitar o José? Um anjo. E o nome do anjo? O tal do Gabriel, de nome, não sei se era outro, se já era o 3º Gabriel, mas era um anjo de novo. Aí o anjo vai lá, e o anjo já tinha falado, né? Tem o santo casamenteiro, né? O Gabriel é o de menino. Ele vai no Zacarias e fala: vocês vão ter um filho. Ele vai na Maria, vai ter um filho. Ele vai no José: José, não temas em receber a tua esposa Maria. Ela é uma mulher direita, é uma mulher de Deus. Ela foi escolhida e vocês terão um filho e ele será o Salvador, o Senhor que foi prometido. E aí ele descansa o coração, mas ele mantém aquilo em segredo. E ele permanece ali, mas não sabia o que fazer. Mas a Bíblia diz que ele acalma o seu coração naquele momento. José e Maria moravam numa cidade chamada Nazaré. Nazaré ficava mais ou menos a 145 quilômetros de distância de Belém. Belém fazia parte de uma região e Nazaré, onde eles moravam, fazia parte de outra. Belém fazia parte da Judéia e Nazaré fazia parte da Galiléia. 145 quilômetros. Andando, em situações normais, havia uma previsão que aquela caminhada era feita 30 quilômetros por dia. Uma pessoa em condições normais andava 30 quilômetros por dia e ela conseguia terminar aquilo. Então era uma caminhada mais ou menos aí de 5 dias que ele poderia fazer. Mas ela grávida, ele tentando a esconder, ele sem recursos para fazer aquela caminhada de outra forma,
permaneceram em Nazaré, normal. Mas a profecia dizia que ela tinha que ser de onde? Ia nascer em que cidade? Belém. E a profecia dizia que tinha que ser da tribo de onde? De Judá. O José, o pai do Jesus, era da tribo de Judá. E a Maria, irmãos, eu não posso afirmar com toda certeza aos irmãos que ela era da tribo de Judá, porque como ela era prima de Isabel, e Isabel provavelmente era da tribo de Levi, porque o marido dela era sacerdote, ela era sacerdotisa, a menos que ele tivesse casado com alguém de outra tribo, mas eu posso dizer para os irmãos que ela poderia ser ou da tribo do Levi ou da tribo de Judá também. Mas como o nome influenciava era o do marido, que era da tribo de Judá, o filho deles seria também da tribo de Judá. A história começava a se encaixar. Maria, uma virgem. Maria, que morava, que a sua descendência com José era da tribo de Judá. Só que agora precisava nascer em Belém. Mas não tinham como ir em Belém. Não tinham como ir em Belém. Então César Augusto, que governava aquele lugar, ele mandou fazer um recenseamento. E quando ele mandou fazer o recenseamento era assim, não tinha internet, né, irmão? Não tinha como ligar, não tinha como mandar telecas. Era o seguinte, cada pessoa tinha que ir na sua cidade de origem. Era assim. A pessoa ia na sua cidade de origem e fazia o seu recadastramento. E qual era a cidade de origem do José e da Maria? Belém, olha. A cidade deles era Belém. E ele estava onde? Em Nazaré. Então, se não foram antes, agora vão ter que ir. Vão os dois para Belém para fazer o recenseamento que César Augusto mandou que fosse feito. E assim eles foram. Só que ela já estava muito perto de ganhar o bebê. E aí, tão perto que ela começou a entrar em trabalho de parto, e eles começaram a procurar um lugar onde deveriam ter o bebê. E não encontraram. E quando não encontraram o lugar ideal, o lugar que eles queriam, somente uma pessoa que tinha um lugar onde os animais dormiam, onde os animais ficavam, falou: olha, eu não tenho onde ficar, mas se você quiser ficar onde os meus animais dormem, eu te dou um lugar. E é para lá que eles vão. Vão para lá, e lá nasce Jesus. E ele é colocado numa manjedoura, um lugar onde os bezerros, as ovelhas novinhas são colocadas ali para passar o frio da noite, principalmente, e não morrer. E é colocado ali, feito todo um lugarzinho para eles ficarem, e Jesus foi colocado naquele lugar. Tudo exatamente como disse a profecia. A virgem, um homem que nasceria de uma mulher da tribo de Judá, na cidade de Belém, que era a cidade de Davi, que seria colocado numa manjedoura, que nasceria entre os simples, entre os humildes. Ele estava ali e ele estava nascendo. E no meio desse nascimento, irmãos, a Bíblia diz que tinham alguns anjos esperando, cuidando do seu rebanho. E os anjos aparecem entre o texto que nós lemos. Há uma festa no céu, uma cantoria no céu, e eles dizem: na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Senhor, que é Cristo. E eles se alegram com isso, e eles falam: olha, vão para Belém e vão ver o que está acontecendo, vão ver, vai ter um sinal, vai ter uma criança que vai estar envolvida dentro da manjedoura, e vai ser esse o Senhor, o Salvador. E, irmãos, aqueles pastores, eu não sei o que eles fizeram com as ovelhas dele, eu não sei com quem eles deixaram, mas eles vão imediatamente para Belém, e eles veem um menino nascido numa manjedoura, em volta ali daquelas palhinhas de alguns pequenos panos, e eles começam a glorificar ao Senhor sobre o nascimento de Jesus, sobre como isso aconteceu. Tempos depois,
Eu sei que a gente vê nos filmes os pastores e os reis magos lá, né? Mas provavelmente os reis magos não foram nesse mesmo dia. Foi tempos depois. Eles ficaram sabendo no dia que nasceu, mas a caminhada até chegar lá demorou um pouco, né? Mas não importa muito lá. Acho melhor aquela imagenzinha dos reis magos mesmo lá, dos pastores. Fica bem mais legal, né? Mas provavelmente não foi no mesmo dia. E aí, irmãos, os reis magos são avisados, vão para lá. Quando eles vão para lá, eles não sabiam onde estavam, eles param e conversam com Herodes. Quando eles vão conversar com Herodes, eles falam, olha, nasceu o rei, o Salvador. Onde ele está? Herodes, um rei nasceu e não me convidaram? Como assim? Como que nasceu um rei? Aqui que nasceu alguém? Vão procurar e se vocês encontrarem na volta me avisem, tá bom? E aí eles foram, tá bom, a gente te avisa. Eles foram, saíram, encontraram, presentearam o menino com o que tinham de melhor, mas receberam um aviso do Espírito Santo que não deveriam voltar e dizer para o Herodes que aquilo tinha acontecido. Quando o menino completou 8 dias, ele foi levado ao templo para ser circuncidado, porque era assim que faziam com todos os judeus. Ao 8º dia ele foi circuncidado e no 40º dia ele foi apresentado ao Senhor, como nós apresentamos aqui as crianças. Então, primeiro, no 8º dia ele foi ser circuncidado e no 40º dia ele volta para ser apresentado ao Senhor. No 8º dia ele é circuncidado, não acontece nada, ele volta para casa. Mas no dia 40, quando ele foi ser apresentado, estava lá, trabalhando nesse dia, um homem chamado Simeão. Era o dia lá dele estar trabalhando. E aí, eu até quero mudar isso, irmãos, né? Eu acho legal, assim, na hora de apresentar a criança, pegar a criança assim, ó, e fazer aquele ato mesmo do filme original, do Rei Leão, que ele pega o menino assim e apresenta assim, né? Eu queria fazer assim, às vezes precisa de pedestal, no movimento, ver o menino tá chorando, né? Tem um monte de coisa que pode, mas o legal é daquele jeito, você pega o leãozinho assim, ó, e aí apresenta. Naquele tempo era assim. E aí o Simeão foi pegar o menino. Quando ele olhou para o menino, ele disse, Senhor, os meus olhos já podem descansar, porque eu vi o Senhor, o Salvador, aquele que vai libertar o teu povo. Simeão viu naquele menininho de 40 dias. Um menino de 40 dias tem tudo a mesma cara. Tudo a mesma, eu sei que eu tenho 2 lá em casa, são maiores já, né? Ainda tem a mesma cara, mas menino de 40 dias tem tudo a mesma cara. Quando Simeão viu, ele falou, é o Salvador, é o Messias, é o Senhor. Ele apresenta e se alegra. Naquele dia estava lá também uma mulher, era profetisa, o nome dela era Ana. E Ana, quando viu aquilo, irmãos, ela salta de alegria e ela fala, olha, o Salvador de Israel nasceu. Ela era uma senhora, viúva, há muitos anos, não tinha casado de novo, ficou lá no templo para esperar esse dia. Aí, irmão, nesse dia, ó, ela lá, ó, no dia que Jesus foi ser apresentado, não foi marcado, não foi anunciado, não foi colocado no jornal, mas no dia, irmãos, ela estava lá. Ela estava lá naquele dia. E ela fala, Senhor, que alegria ver isso, ver tudo isso acontecendo. E o menino é apresentado. Agora vamos fazer o quê? Vamos voltar para casa, para Nazaré. Porque José e Maria moravam em Nazaré. Mas José recebeu uma visita de quem? Do anjo de novo. E adivinha o nome do anjo? Gabriel. E o anjo fala assim, não volta para a tua casa. Vai para o Egito. E fica lá, esconde o menino, até quando eu te mandar. Eles vão para o Egito. E lá no Egito eles moram durante algum tempo. Nesse meio período, lembra da profecia lá? Raquel, tu vai chorar os teus meninos e tal. Herodes fala, cadê os reis magos que não apareceram aqui? Me enganaram. O que eu vou fazer? Já sei. Todo menino de 2 anos para baixo eu vou mandar matar. Porque não foi de 40 dias? Porque já fazia tempo, entendeu? Por isso que eu falei que eles não estavam lá
no mesmo período. Os meninos de 2 anos para baixo de Belém mandam matar. Mas José e Maria e Jesus já estavam no Egito, ó. Já tinha ido, ó. O anjo já tinha anunciado, ó, fazia tempo, e eles lá no Egito. Morreu o menino naquele dia, irmãos. Muitos, foi muito choro, pessoas inconsoláveis, 2 anos para baixo, morria, ele ficou lá. Herodes morre, o anjo de novo aparece por José, e o anjo de novo, o Gabriel, e o anjo de novo vai lá e diz assim, pode voltar para a tua casa, porque aquele que te perseguia já não vive mais, ele arruma as coisas, sai do Egito, volta para... Quando ele vai chegando perto, ele fica sabendo que um irmão de Herodes estava vivo. Ele falou, Senhor, deixa eu ficar em Nazaré mesmo, é melhor do que ir para Belém, não vamos tentar o Senhor não. E o Senhor autoriza que ele fique em Nazaré, e ali ele se estabelece. Por isso que Jesus é conhecido como o Nazareno. Mas ele nasceu em Belém, apesar de seus pais serem de lá. E o ministério de Jesus quase todo acontece em Nazaré, perto do mar de Tiberíades, né, na Galileia, onde tinha Cafarnaum, onde tinha a maioria das coisas que aconteceram, foi ali que era o lugar onde ele morava. E isso foi maravilhoso e grandioso. Isso aqui, irmãos, que eu falei para você, eu falei de profecia, eu falei do Jesus histórico e da alegria de alguns quando Jesus nasceu. Entre eles, os pastores, os reis magos, Simeão e Ana, se alegraram por esse dia. Para Saulo de Társio, Jesus só nasceu 36 anos depois que isso aconteceu. 36 anos depois, aproximadamente, tá? Porque Saulo se converte entre o ano 30 e o ano 36. Provavelmente 36 anos depois, Jesus aparece para Saulo pela primeira vez e muda a vida dele de uma vez por todas. Jesus ter nascido historicamente é maravilhoso. Mas o que é grandioso, o que é majestoso, é quando ele nasce para mim. É quando ele nasceu para você. Para os pastores foi naquele dia. Para os reis magos, meses depois. Para o Simeão, 40 dias depois. Para Ana, 40 dias depois. Para o Paulo, 36 anos depois. E ele veio em minha vida no ano de 1993. 1993 anos depois, ele nasceu na minha vida. Eu me encontrei com ele. Ele me encontrou. Eu estava perdido. Eu era cego. Eu era sem luz. E ele fez as escamas dos meus olhos caírem. Ele me encontrou. Eu que tinha tudo para dar errado. Eu que tinha tudo para ir por qualquer um outro caminho, mas eu fui achado por ele. E como o Simeão disse, ou como a Ana celebrou, ou como os pastores celebraram naquele dia, se eu me encontrei com ele, então eu já posso morrer. Se eu me encontrei com ele, então agora a missão está completa. Se eu me encontrei com ele, agora eu só tenho que glorificar, eu só tenho que exaltar, eu só tenho que magnificar esse Senhor que mudou a minha vida e mudou a minha história. E eu quero te dizer que ele nasceu na história, ele foi profetizado na Bíblia, ele nasceu para algumas pessoas ali naquele lugar, mas há um dia maravilhoso e grandioso, é o dia em que ele nasce para você, o dia em que ele muda a tua história, o dia em que ele transforma o teu caminhar, o dia em que ele dá um ponto final na tua vida antiga e fala, agora tudo se fez novo, agora tudo vai ser diferente na tua caminhada. É esse dia glorioso. Tem o dia histórico, que não importa se é dia 25 de dezembro, se é primeiro, se é segundo, não importa qual é esse dia.
Isso é o menos importante. Qual é esse dia? Eu acho que o ano passado, não lembro, mas eu falei para os irmãos aqui uma vez. Nós achamos uns cachorrinhos, uma vez na rua lá da minha casa. E aí as minhas meninas fizeram uma festa. Ah, vai ter cachorro em casa, vai ter cachorro em casa. E uma das duas perguntou assim: pai, mas quando é o aniversário deles? Aí eu falei: 22 de março. Aí elas falaram: é mesmo, pai? Eu falei: 22 de março. Né? E ficou, o aniversário deles virou dia 22 de março. Não importa o dia, não importa o mês, não importa se estava frio ou se estava quente, o importante é a alegria de celebrar esse momento. O importante é que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós comemoramos o nascimento de Jesus. Nós não comemoramos o Natal mercadológico lá, nós não comemoramos o Natal capitalista.